Depois, segue na rádio. Quem não tem, eu vou colocar no meu canal do YouTube, Roseli Ribeiro, programa Maranata lá no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, vamos encerrar aqui, né? Como que encerra, José do céu? Acho que é só fechar aqui mesmo, né? Fechei, puxa isso. Então, vamos lá. Encerrar o vídeo. Pra gente fazer o teste. Vamos lá. Vai ver, será que é o meu celular? Então, vamos lá, queridos. Cadê? Onde é que eu viro a câmera dele aqui? Já está virado. Vamos lá. Estamos aqui ao vivo na Rádio Estúdio FM. Vamos começar a programação novamente aí. Glórias a Deus. Louvado seja Jesus. Louvado seja Deus. Amados e queridos, louvado seja Jesus, né? E vamos gravar aqui no telefone da rádio, que talvez não tenha problema de som. Pode ser que seja o meu telefone com problema de som. É o meu telefone, então? Não, vamos ver agora. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos meditar na palavra de Jesus, que se encontra no livro de Atos. Cadê a lâmpada? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos meditar na palavra de Jesus. Senhor da glória. Comprei um telefone novo e não adiantou nada. Louvado seja Jesus. Então vamos lá? Trazer o celular do Arthur. E aconteceu. Então vamos lá. Capítulo 16, a partir do versículo 16 do livro de Atos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Oh, glória a Deus! Amados do Senhor! O que aconteceu aqui nessa história? Essa história ela começa já bem antes, quando Paulo estava querendo ir para um lugar e o Espírito Santo não deixava ele ir, falava, não deixava. E falou para ele ir para este lugar aqui, né? Ele teve um sonho e um homem falava para ele assim: passa na Macedônia. E ele saiu obedecendo a voz do Espírito Santo. Olha o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Ele chegou nessa cidade. Ele conheceu a Lídia ali, né? Ela ofereceu a casa dela para eles ficarem, para eles se alimentarem e tal. E todos os dias, tanto ele quanto Silas e outras pessoas se juntavam a eles, eles iam para a beira de um rio orar. Porque naquela cidade ainda não tinha nenhuma congregação e não tinha nenhuma sinagoga ainda, pelo visto. E eles iam, todo dia eles passavam ali, eles iam orar. E no que eles passavam para ir orar, tinha... glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Pelo menos agora eu sei qual é o problema, né? Porque não estava dando certo nada. Aí, eles passavam ali, tipo na praça, para descer pro rio, né? Estava lá aquela moça. E toda vez que ele passava, essa moça, olha aqui, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falou isso um dia, falou isso 2 dias e foi falando.
De repente, Paulo começou a ficar angustiado com aquela história. Poxa vida, quem que era aquela mulher falando isso? Ela não estava falando mentira, não estava. Porque realmente eles estavam anunciando a salvação e eles eram servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo começou a ficar irado, né? Uma ira santa, sei lá, dentro dele, e ele começou a não gostar daquilo, até que ele retomou a decisão, pelo Espírito Santo, de chegar na moça e falar assim. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, isso perturbou Paulo, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele não era a moça que estava falando isso. Era quem? O Espírito que estava nela, falando uma verdade também. Você percebeu isso? Era uma verdade. Porque Satanás também fala verdades. Só que ele fala meias verdades. E Paulo não aceitou. Paulo era o cara mais chato da paróquia, né? Pelo visto. Por quê? Onde ele estava, sempre tinha uma confusão. Hoje teria confusão e ele seria preso também. E ele seria preso também, como ele foi. Porque o mundo não mudou. O mundo continua a mesma coisa, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Ai, teria lives falando dos atropelos de Paulo, das confusões que ele criava, né? Imagina se fosse João Batista chegando na porta do rei Herodes e falando para ele: ei, Herodes, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Imagina, o povo ia falar: cala a boca, João Batista, o que você tem a ver com isso? Deixa ele, a vida é dele. Não tem nada a ver isso não se mete. Deixa para lá, vai orar, João Batista, vai orar. A mesma coisa eu acho que o povo, quando eles falaram para o Paulo, né? Vai orar, Paulo, o que você tem que se meter na vida dos outros? Mas aquela mulher estava falando por um demônio, por Satanás. Ela não falava por Deus. Por que a luzinha dele aqui vai saindo, Josi? Tem hora que vai. Eita, Jesus amado, põe tua mão aqui. Tem hora que ele vai escurecendo, porque eu tenho medo da imagem até sumir. Glória a Deus. Peraí, irmão, estamos aqui. Isso aqui. Não é outra coisa. É a luz. Eu acho que agora vai. Então tá. Né? Oh, glória. Aleluia. Agora ficou até demais a luz aqui. Então, queridos, ela não estava falando por Deus, ela estava falando por Satanás. E Paulo se incomodou. O Espírito Santo incomodou Paulo para que ele chegasse nessa mulher e a libertasse daquele espírito trevoso que operava na vida dela. Ela ficava adivinhando as coisas. Adivinhando as coisas. E Deus proíbe espírito de adivinhação. Ser profeta não é ser adivinho de nada. Lembra outro dia que nós estávamos aqui falando de Eliseu e da mulher que perdeu o filho dela? E a mulher chegou nos pés dele e ele falou assim para Geazi: Geazi, o Senhor não me mostrou o que aconteceu. Porque o Senhor não mostra tudo. Nem tudo nós sabemos, né? Nem para o profeta dele. E os adivinhos sabem de tudo, porque eles operam por Satanás. E eles falam, o que acontecia? Quem era dono dela, porque ela era uma escrava, ganhava dinheiro com as adivinhações, é lógico, né? O povo ganha muito dinheiro adivinhando coisas. Até tem uma na internet. Ela é uma moça branquinha. O que aquela moça fala é impressionante. Ela mesma fala que ela recebe as orientações de um espírito lá e tudo que esse espírito fala para aquela moça acontece. Eu já fui ver. Acontece. E ela fala de Deus, gente. Ela fala de Bíblia. Você ouve os desavisados, pensa que ela está falando de Deus, pensa que ela é tão boazinha. Mas o espírito que opera naquela moça é Satanás. Falsos profetas. Falsos profetas. Ela nem posso falar que ela é falsa profeta, por quê? Porque ela... De novo a luz aqui. Mas vai e volta, Josi. Deixa. Agora deixa. Porque ela fala qual é o espírito que fala as coisas para ela. Ela tem o nome do espírito dela lá. Nós, como crentes, deveríamos chegar nela e fazer como Paulo. Sai dela em nome de Jesus. Ai, se um de nós se levantar contra aquela moça. O mundo vai cair na nossa cabeça.
Assim como o mundo caiu na cabeça de Paulo naquele tempo. Ele foi parar na prisão juntamente com Silas. Porque eles falaram, esses homens sendo judeus, hoje eles vão falar assim para nós, esse povo, esses cristãos, eles têm os costumes que não é o nosso costume. E vai nos lançar na prisão. É isso que vai acontecer. Esta semana, por exemplo, tá o maior bochicho na internet. Porque perguntaram para a Bispa Sônia, parece que agora ela deu a cara dela, né? Mostrando que ela é falsa profeta. Bispa Sônia Hernandes, da Igreja Renascer. Ela falou, perguntaram para ela, Bispa, gay vai para o céu? E ela respondeu assim, irmãos, quem sou eu para julgar? Nem Jesus julgou. E fez aquela passada de pano, né? Sendo que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que não vão. Não vão. Eu não tô aqui para julgar. Realmente ela tá certa nesse ponto. Tô aqui para julgar, eu tô aqui para falar o que a palavra fala. Aí entrou a bonita da Xuxa, aquela xoxa, aquela bruxa, para falar que a Bíblia tem que ser reescrita. Aí ela faz live com um pastor, que eu não sei que pastor é esse, que tá falando tudo que aquela mulher do inferno quer ouvir. Que realmente Deus é amor, mas eles não entendem o amor de Deus. Deus é amor sim, gente. Ele deu o filho dele por nós. Aí está o amor de Deus. Porque ele nos fez e nós nos afastamos dele, demos as costas para ele. E ele, por amor da nossa vida, da nossa alma, para nos salvar das mãos do inferno, enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é isso, ele não ama pecador, nem pecado, ele não ama não. Deus não ama, nem o povo fala assim, Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Até o pecador, tem um versículo que agora eu não marquei, mas se você procurar, você vai ouvir Deus falando que ele odeia os pecadores. Por quê? Porque ele deu a chance da salvação e as pessoas não querem ser salvas. E o que você vai me dizer a respeito daqueles que são trans, né? Acontece muito principalmente com os homens que viram mulheres e depois eles se encontram com Jesus e tem uma transformação. Eles voltam novamente para os caminhos do Senhor, abandonam a vida de trans e voltam assumindo a sua identidade original. O que vai dizer desse povo? Quem foi que falou com eles? E eles dão testemunho que foi Deus que falou que eles estavam perdidos. É só você procurar para saber. Existem, muitos e muitos casos, só que isso não é divulgado porque não é interessante para o que eles querem que a gente acredite. Eles querem que a gente acredite que Deus aceita tudo e que isso é lindo e maravilhoso, a pessoa tem que ser feliz. Eles não vão contar os testemunhos daqueles que voltaram para os caminhos do Senhor e abandonaram essa prática de pecado. Mas enfim, o fato é, Paulo chegou naquela mulher e falou, sai dela, porque o que falava nela não era de Deus. E eu vou dizer para você, cuidado com as revelações, porque tem muito... Escrever ao vivo aqui. Tá. Coloca a tua senha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele descobriu que essa mulher não operava pelo Espírito de Deus. E tem muito disso. Dentro de igrejas, operando por espírito de adivinhação, falando coisas que não te edificam em nada. E eu vou te contar, quando você fica correndo atrás de alguém para revelação, você está fazendo igual o povo que vivia atrás dessa mulher aqui, querendo revelação. Aí o espírito do inferno vê a tua fraqueza, entra em alguém que está aberto para entrar e opera e te fala coisas e você fica recebendo mensagem do inferno. Só que Deus proibiu o povo dele de mexer com isso. Deus proibiu o povo dele de mexer com isso. Está lá no livro de Deuteronômio. Os prognosticadores, né? Os adivinhos, os médiums. Deus proibiu o povo dele de mexer com isso. Pode o mundo falar o que quiser. Assim como pode a Xuxa ficar falando o que ela quer lá. A palavra de Deus não muda e jamais mudará. No livro de Apocalipse está escrito que aquele que tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa a essa palavra receberá do céu toda a ira de Deus sobre ela. Todo o mal, todos os flagelos que estão descritos vão receber. Né? Esse povo não sabe com quem que eles estão mexendo. Eles estão mexendo com o Senhor. E o Senhor
né? Ele fala que ai daqueles que tomam o mal por bem e o bem por mal. Então, irmãos, qual é a consequência de quem quer seguir a palavra de Deus? Ah, tá. Que quem quer seguir a palavra de Deus, qual é a consequência para quem quer levar a palavra de Deus a sério e continuar acreditando que ela é infalível, inerrante e poderosa e precisa a palavra e que nada mudou e tudo vai se cumprir e se cumpre? Nós vamos sofrer alguma retaliação do inferno, como Paulo e Silas sofreram. Foram presos, foram açoitados em primeiro lugar, levaram 39 chibatadas nos lombos, depois eles foram jogados dentro da prisão. Tudo porque ele tirou o demônio de uma moça. Tudo porque ele fez isso. Ele precisava fazer? Na visão de muitos, não. Problema dela. Ah, mas ela está vivendo bem assim, deixa ela lá. Essa mulher era escrava dos 2 senhores que ela tinha, dos 2 proprietários dela, e ela era escrava desse demônio que a escravizava para ela ficar adivinhando as coisas. Ela foi liberta 2 vezes, liberta da escravidão dos senhores e ela foi liberta daquele demônio. Paulo poderia deixá-la nessa prisão? Poderia. Mas o Espírito Santo de Deus incomodou Paulo para ir lá e libertar essa mulher. E eu digo para vocês, sem medo de errar, do mesmo jeito que jogaram Paulo e Silas na prisão por causa desta libertação, hoje jogariam da mesma forma. Porque o povo continua assim. Deixa pra lá, não tem nada a ver. Você não tem que se meter na vida das pessoas. Deixa cada um seguir o seu caminho. Deixa ela ser feliz do jeito dela. Seria assim. E eles seriam novamente açoitados e jogados na prisão. Levaram 39 açoites, né? Ele fala aqui uma quarentena menos 1, 39. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mandaram eles, não foi para a primeira salinha da prisão ali, não. Eu acho que a maioria já deve ter assistido algum filme das prisões da época dos romanos, né? Eram aqueles calabouços. Você entrava naquele escuro, naquela sujeira com ratos, baratas, fezes, urina, aquele lugar horrível, frio. Mas ele não ficou na parte que dava para entrar mais uma luz e tal do começo da prisão, não. Eles foram jogados na prisão interior, lá no fundo da prisão. Lá no pior lugar, que hoje uma solitária numa prisão é coisa boa, perto do que eles viram aqui. Direitos humanos não existia naquele tempo, né? Embora hoje exista só para bandidos, né, direitos humanos, naquele tempo não existia direitos humanos. Sabe por quê? Porque quem trouxe essas leis de cuidado com as pessoas foram os cristãos no mundo. Porque o mundo antes de Cristo era assim, prisões fétidas, lugares horríveis, que eles ficavam presos, com os pés presos num tronco ainda, naquele lugar escuro, fedido, né, sem luz, frio, úmido, enfiado lá dentro daquela prisão. Eles não ficaram num lugar mais acessível, onde pudesse entrar uma luzinha, não. Porque eles foram considerados perigosíssimos para o sistema. Você está vendo acontecer alguma coisa mais ou menos parecida no Brasil? Gente que só porque estava protestando contra alguma coisa estão presos até hoje, né? O ex-ministro da Justiça preso, diz que o homem já emagreceu mais de 10 quilos, está com depressão severa, a esposa com câncer ele não pode ver, porque ele está numa prisão fechadíssima, não pode ver as filhas. Tudo porque estão lutando pela verdade, assim como Paulo estava aqui nesse momento. Só que nós acreditamos na justiça de Deus, que vem e que virá. Lembra que eu falei da bandeira no começo? Eu acho que quem vai estar nessa live aqui não vai ouvir o testemunho da não ouviu o testemunho da segunda-feira, né? Que eu cheguei, arrumei a bandeira, desejei no meu coração, Senhor, eu quero tirar essa bandeira daqui, porque eu quero pôr um quadro de leão aqui atrás de mim, bem bonito. Mas essa bandeira vai ficar aqui até a nossa vitória, até a libertação total do Brasil.
que tem promessa, né? Que, aliás, dia 22 foi aniversário de descobrimento do Brasil e o primeiro nome que nós recebemos foi Ilha de Vera Cruz. E depois, Terra de Santa Cruz. Porque a cruz do Senhor está aqui. O evangelho do Senhor está aqui desde o nosso descobrimento. Mas, e eu tô esperando, né? Aguardando. E aí eu comentei aqui que eu falei com a Josi, falei, eu só vou tirar essa bandeira quando o homem cair. Ela até riu, mas nessa semana começou a queda. Deus começou a puxar o fio aí, irmãos. E outra coisa, tem uma live que eu fiz aqui, eu até passei pra Josi na semana, que eu fiz aqui, o título da live tá lá no meu canal do YouTube, Roseli Ribeiro, programa Maranata, que o título dela tá assim, Deus vai colocar um anzol no nariz do Lula. Escrevi Lula com 2 O's, né? Para disfarçar nos algoritmos. Aí, quando tá acontecendo tudo isso, ele ganhou a eleição e tal e qual, mas eu não entendi que ele precisava estar lá no poder para Deus puxar o anzol e ele vai ficar que nem um peixe fora d'água, se debatendo para viver e Deus puxando o anzol deste homem, mostrando, expondo tudo que ele é, né? Para todo mundo saber. Eu acho que tem muita gente abrindo os olhos aí, né? Porque Deus é fiel, porque Deus entra com justiça, entrará e entrou na vida de Paulo e Silas aqui. Porque na hora que eles estavam lá naquele cárcere interior, não tinha mais esperança para nada. Eles começaram a fazer o quê? Olha aqui, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Eles estavam lá dentro, eles não tinham o que fazer, mas eles fizeram como Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que todas as ovelhas do curral minta, meu Deus, eu te louvarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eles estavam numa prisão, porque eles fizeram a obra de Deus, mas você não vai ver esses 2 homens aqui murmurarem e falarem, por que é que nós viemos para cá? Meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Olha o que... Não. Eles foram para a prisão porque eles libertaram aquela moça do espírito de adivinhação que falava verdades, meias verdades, como sempre Satanás fala, né? Pode ver que quando ele vai afrontar Jesus, ele fala, transforma essas pedras em pão. E Jesus responde com a palavra, nem só de pão viverá o homem. Ah, mas está escrito que você vai dar ordem a seus anjos a teu respeito, se jogue daqui. E Jesus responde com outra, não afrontarás o Senhor teu Deus, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Todos os textos têm que ter contexto onde eles foram ditos para a gente poder entender. Porque essa história de ficar falando assim, não julgueis, não julgueis, o contexto dele é, não julgue naquilo que você também está errando. Agora, se eu não estou errando, eu posso te julgar sim. Porque eu não vou ter medo do julgamento que virá sobre mim. Não julgue para que você não seja julgado. Mas eu vou ser julgada e vou ser aprovada no julgamento de Deus, naquilo que o outro está fazendo. Então, só se eu não for julgar porque eu tenho medo do que eu estou fazendo. Aí o julgamento de Deus vai ser severo sobre mim, então eu deixo o outro pecando lá, não falo nada, porque se Deus vier cobrar o meu pecado, pelo menos ele não vai me julgar tanto. É assim que a gente entende isso, né? E depois tem um outro versículo também, que o próprio Senhor Jesus fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Nós temos o direito de julgar segundo a palavra. Procura aí o versículo, que agora eu não marquei, não lembro onde é que está. Então, meus irmãos, veja bem. Aí Deus entrou com providência, eles não reclamaram, eles foram orar e cantar louvores a Deus dentro daquela prisão. E dentro daquela prisão, todos que estavam ali ouviram o louvor e a oração deles. Todos os que estavam presos ali puderam ouvir a palavra de Deus dentro daquela prisão. E quando veio o terremoto que abalou as estruturas daquele lugar, as prisões se abriram, as portas se abriram, os ferrolhos que estavam prendendo eles ali se abriram.
E aí, o que aconteceu? O carcereiro já correu querer se matar. Por quê? Porque o costume de Roma era, você é responsável por esse preso aqui. Se você deixar ele fugir, o problema é seu, é você que vai pagar. E eles iam matar o carcereiro. O carcereiro, com medo da braveza de Roma, né? Do que ele poderia viver, ele já queria até se matar. E Paulo vai na frente e fala, não faça isso, nós estamos todos aqui. Nós estamos todos aqui. O carcereiro cai de joelhos nos pés de Paulo, porque ele entendeu todo o processo, ele entendeu todo o milagre que estava acontecendo ali. Então, o carcereiro que botou ele lá dentro foi o mesmo carcereiro que falou para ele depois, o que eu posso fazer para me salvar? Eu também quero. E Paulo responde para ele aquela famosa frase, né, que nós gostamos tanto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí, aquele que pôs Paulo lá dentro, foi curar as feridas de Paulo depois. Aquele que pôs Paulo lá dentro foi receber de Paulo o batismo, a palavra, todo o amor de Deus. Isto é o amor de Deus. Porque Paulo foi preso para libertar uma moça, não se revoltou contra Deus, nem Silas. Foram orar e cantar louvores, clamando a justiça de Deus para a vida deles. Deus entrou com providência, mandou um terremoto naquele lugar. Segundo a história, este lugar ficou inabitável depois, porque ele corria risco de cair, né? Esse prédio nunca mais foi usado por causa desse terremoto. Esse terremoto incrível, né? Que não derrubou as paredes, mas soltou os grilhões de ferro, porque foi milagre de Deus. E Paulo, depois disso, foi proclamar o amor de Deus, a palavra do Senhor para este carcereiro. Isto é amor. Eu amo uma pessoa quando, apesar de todo o mal que ela me fez, eu quero que ela seja salva. Amar as pessoas é querer a salvação delas. Isso é o verdadeiro amor. Eu não amo as pessoas quando eu passo a mão na cabeça dos pecados delas. Eu amo as pessoas quando eu desejo que elas se salvem. E Paulo amou esse carcereiro. Perdoou pelo que ele fez. Perdoou. Porque ele entendeu que a missão dele, que ele viu aquele homem falando lá atrás um sonho, lembra que eu falei? Que ele teve um sonho e o homem falava para ele, passa na Macedônia. Ele tinha que libertar essa mulher. Ele tinha que ir para a prisão para que todos aqueles prisioneiros ouvissem a palavra. Ele tinha que libertar, trazer a salvação para este carcereiro e toda a casa do carcereiro. Depois a gente vai lendo aqui, continua lendo, a gente entende que ele levou Paulo para a casa dele. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, né, foram comer. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Passa na Macedônia, traz a salvação, traz a libertação para uma endemoniada que estava com espírito de adivinhação e era escravizada por aqueles homens. Passa na Macedônia. Paulo, você vai ser preso, você vai levar açoites, mas Deus vai entrar com providência. E tudo isso vai servir para libertar pessoas, libertar uma família inteira. Tá vendo como que é difícil pregar o evangelho? Às vezes, para você estar aqui falando, coisas estão acontecendo na tua casa. Essa semana, lá em casa, além desse problema do som, do celular, sabe quando quebra tudo na sua casa? Foi a semana do quebra tudo. Filho do céu, eu falei, meu Deus, não vai sobrar mais nada aqui? Jesus tem misericórdia da minha vida. Não vai sobrar mais nada da minha casa, Senhor. Foi quebrando, e eu, Satanás do inferno. E eu percebo alguns sinais, meus animaizinhos, eles ficam doentes. A minha gatinha, falei, vai ficar doida. Tive até que dar remédio para ela. Cão do inferno, sai daqui em nome de Jesus. Por quê? Porque você vem falar verdades, porque você vem pregar a libertação das pessoas, abrir os olhos das pessoas. Isso tem um preço. Deus me guarde de prisões e açoites. Não estou preparado, Senhor, para passar o que o Paulo passou, não. Mas ele pregava a verdade. Eu me inspiro para pregar a verdade como ele pregava.
Só que eu não estou preparada para isso que Paulo passava, não. As prisões que foram muitas, os açoites que foram muitos também, e tudo que ele sofreu, quase morreu, né? Ele mesmo dá testemunho disso, eu quase morri. Ele foi tido como morto. Aliás, teve um episódio que aconteceu com ele, que ele só foi salvo porque ele foi tido como morto, foi jogado lá no lixão da cidade. Falou, deixa morrer, né? No lixo. Aí ele estava vivo. E continuou pregando até que ele cumprisse toda a missão dele para morrer decapitado em Roma. Essa é a história. Mas o que eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, na lição de hoje, desse estudo de hoje, não acreditem em adivinhos. Fuja disso em nome de Jesus. Isso é pecado de abominação diante de Deus. Não procure adivinhos. Se dentro da igreja tiver, como é que você vai saber se a pessoa está operando por espírito de adivinhação ou ela é realmente a profeta de Deus? Discernimento de espíritos. É um dom do Espírito Santo que nós devemos ter. Discernimento de espíritos, você vai saber. Tá bom? Não murmure, ainda que tá difícil, não murmure. Clame a presença, porque na hora que a presença chega, o terremoto que chegou ali, naquele lugar, foi a presença de Deus que veio. Na hora que a presença de Deus veio, abalou as estruturas da prisão e soltou todos os prisioneiros. Porque na hora que a presença de Deus chega, abala as estruturas do inferno. Liberta os cativos, quebra. Eles estavam presos nos troncos, com ferros, com correntes. Tudo isso foi solto, foi quebrado, porque a presença de Deus chegou ali de uma maneira tão poderosa, aleluia, de uma maneira tão forte que chegou naquela prisão, aleluia, que as estruturas foram abaladas. Que a presença do nosso Deus seja tão poderosa que abale as estruturas do inferno na nossa vida e liberte as prisões, e liberte as mentes, Senhor, e liberta as mentes, abala mesmo, Jesus, com a tua estrutura, a tua presença na hora que você chegar, e abala as estruturas do inferno que querem dominar o seu povo sobre a terra. Abala, Senhor, abala e quebra as correntes, os grilhões, as fortalezas, quebra tudo, Jesus, e liberta esse povo. Vem com a tua presença de um terremoto para abalar as estruturas do seu povo, Senhor. Liberta as mentes que estão cativas. O nosso maior problema, Senhor, é a mente cativa no inferno, porque traz depressão, traz angústia, traz tristeza, mas na hora que a tua presença chega, Senhor, essas estruturas do inferno são abaladas e as pessoas são libertas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se liberte, meu irmão, minha irmã, clame. Como que eu vou receber a presença? Como que ela vai chegar? Como Paulo e Silas, orando e cantando, buscando a presença de Deus, sem murmurar, dizendo que o Senhor é grande, que Ele é poderoso, que Ele é fiel na nossa vida e que Ele tem poder maior que o inferno sobre as nossas vidas. Aleluia! Eu creio, meus irmãos, que na hora que Deus chega, abala tudo. Abala tudo. As cadeias são quebradas, né, Júlio? Cadeias do inferno são quebradas. Nada resiste à presença. Deus chegou naquela prisão com uma presença tão poderosa que abalou as estruturas da prisão de pedras. Você sabe como que eram construídos os prédios naquele tempo, né? Com pedras. Deus abalou tudo aquilo lá, porque não fica nada de pé. O inferno não prevalece quando nós estamos orando e buscando essa presença gloriosa de Jesus. E ele entra para arrebentar com tudo e para quebrar tudo. E creia, o Senhor está trabalhando em nosso favor, em favor do nosso país, tá? Que tem uma promessa. Não esquece, né? Foi dia 22 aí, o aniversário do Brasil. Não esquece. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz e depois Brasil, que vem de brasa. Por causa do pau-brasil, um pau vermelho, parece uma brasa acesa. Que eu saiba, Jesus, tem no teu trono, meu Senhor da glória, tem um altar cheio de brasas, aleluia, e que o nome do Brasil venha trazer essas brasas do céu verdadeiramente para o nosso país, vem queimando mesmo todo o mal e toda a impiedade dos homens,
desses homens que nos governam, Pai, que caia por terra essas estruturas malignas, assim como caiu por terra lá onde Paulo e Silas estavam. Eles eram 2 apenas, Senhor, mas eles eram cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, e que o Senhor levante milhares de Paulos e Silas neste lugar para clamar que o Senhor venha abalar as estruturas do inferno. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. E eu quero pôr o meu banner aqui, Jesus. Logo, parece que eu já estou vendo um banner grandão de leão aqui atrás de mim, fazer o meu cenário, em nome de Jesus. Mas a bandeira do meu país vai ficar até que o Senhor nos dê vitória. E eu creio na vitória do Senhor, porque a sua palavra é fiel. E o Senhor disse e o Senhor fará. Apesar de tudo parecer que não, mas nós estamos aqui clamando e cantando. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença na nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as maravilhas, por todos os benefícios, por todas as bênçãos que caem sobre a nossa cabeça, por todas as bênçãos que nos alcançam todas as manhãs, pelas misericórdias que são renovadas. Deus, em nome de Jesus, eu também quero pedir ao Senhor agora que o Senhor abale as estruturas do inferno que rodeiam a Xuxa, Senhor. Os pastores, pastor Caio Fábio, esses homens que têm notoriedade, essas pessoas que têm notoriedade e que estão agora amando de Satanás, trabalhando contra a tua palavra. E eles vão conseguir, Senhor, se o Senhor não entrar com providência, eles vão conseguir levar muitos incautos ao inferno, porque eles têm poder de persuasão sobre muitas pessoas. Que o Senhor venha blindar os ouvidos e a mente daqueles que ouvem essas pessoas, Senhor. Manifesta-te como Deus, como verdadeiramente tu és pela tua palavra, que não tem que ser reescrita, que está tudo perfeito, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Senhor. Quem estuda, quanto mais estudamos, quanto mais nos aprofundamos, sabemos que tudo está encadeado, não tem uma palavra fora do lugar nesse livro, está tudo completo, não precisa acrescentar e não precisa tirar nada. O Senhor é um Deus de amor porque deu seu Filho por nós, e esse sangue nos limpa de todo pecado. E o Senhor exige santidade, porque no céu é um lugar de santidade. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos eles. É só a gente clamar, porque quem crer será salvo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, que nosso Deus venha nos abençoar nessa semana, né? Uma boa semana para você, em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém. Para de encerrar.